num determinado momento, eles... Ah, estresse, todo mundo reclama de estresse, cai cabelo é estresse, engorda é estresse. Esse é o que a classe médica erra o tempo todo e perde paciente. Por isso que o Instituto é um sucesso, porque você, profissional de saúde, desdenha o estresse. Você, profissional de saúde, que não entende o estresse e todas as etapas dele, não compreende porque o seu paciente reclama de unha quebradiça, de cabelo caindo, pele ressecada, mordedura dos dentes, engordando fácil, ressecando pele, perdendo memória, perdendo concentração, ficando intolerante, impaciente, cansado. Depois do almoço, final de tarde, tem outra queda de disposição, memória recente, concentração falhando, tolerância baixa, irritabilidade. 6 da tarde está cansado, dormiria 9, 10, 11, meia-noite, vai subindo a disposição. Quem aí se identifica com tudo isso? Um cara com aquele desdém todo, porque só trata de estética, né? Provavelmente não trata a saúde, e desdenha o estresse. É aí que o profissional de saúde enxerga, olha para você e vê todas as suas queixas. A única coisa que ele vai procurar é uma disfunção na tireoide. Se ele não encontra, então ele acredita que você está maluco e todas as suas queixas são infundadas, pois afinal de contas o grande médico, olhando no exame, não encontrou doença. Ele desdenha seu estresse. Aí ele te manda para o psiquiatra para ficar tomando depressivo, porque não entende o que você sofre. Existe um grande drama, que é quando o médico profissional de saúde desconhece o que você tem, ele te dá o diagnóstico de estresse. Aí você vai para casa com um pacote chamado estresse e não tem a menor ideia do que fazer. Acaba até aceitando o psiquiatra. Quando na verdade estresse é uma reação metabólica desencadeada pela adrenalina, e a partir disso uma série de reações metabólicas, neurotransmissores e hormonais são alterados. Isso que você se sente mal, não é frescura, não. Você somatizou suas emoções. Agora o seu cortisol fez cair tua serotonina. Você começou a aumentar a compulsão, desejo de açúcar, desejo de recompensa, de álcool. Serotonina, você não consegue converter em melatonina, não tem sono reparador. Aí compromete cognição, memória, atenção, controle do humor e da fome. E aí, mais à frente, a esteroidogênese, produção de hormônios a partir do colesterol, os hormônios sexuais, vai sofrendo a ação da 25-alfa-hidroxilase, de colesterol, pregnenolona, progesterona, cortisol, e aí a próxima etapa seria a testosterona, mas diante de um cenário de estresse, a demanda é só para o cortisol, a testosterona cai. Então, provavelmente você, fadigado, também está de libido baixa. E por reagente, procrastinador, e tem mais, alguns desenvolvem até uma gastrite hipoclorídrica por falta de ácido gástrico. Aí vem um fanfarrão e tira o sarro do estresse. Profissional de saúde, que quando não sabe o que o teu paciente tem, só dá o pacote do estresse, você precisa estudar mais e parar de desdenhar com o estresse do seu paciente, mandando ele para o psiquiatra. É só estudar mais e entender todas as reações metabólicas e enzimáticas comprometidas por descargas altas de adrenalina e cortisol. E aí você para de desdenhar com o estresse alheio. Combinado? Nós estamos vivendo uma era de muito estresse. Não precisa da pandemia. É lógico que todo mundo entende que a pandemia é um momento de estresse, mas já vivemos a era da ansiedade, do moral, assédio sexual, dos prazos, cotas, metas, fechamento do mês, casamento, relacionamento, sociedade, dinheiro, varejo, loja, comércio, mudança de casa, Enem, rompeu com namorada, separou, traições. São todas reações, e aí na pandemia, que provocam um cenário adverso, né, ruim. Todo do estresse é que quando ele é prolongado, alto e prolongado, esse cortisol muito alto é devastador, entende? A adrenalina inibe uma enzima chamada triptofano pirulase, seu triptofano cai, sua serotonina cai. Então, negão, agora que você aprendeu um pouco mais de estresse, pare de desdenhar com o estresse alheio. E quando um paciente tiver com todas essas queixas e você não encontrar nada na tireoide, valorize o estresse e as doenças psicossomáticas, tá bom? Porque assim tornar um médico mais humanizado, vai conseguir entender e ouvir o seu paciente, porque se você desdenha do estresse dele, quando ele estiver relatando o que ele tem para dizer, o que ele sente, você sequer está ouvindo. E essa é a queixa que quase todos os pacientes me fazem na sala. Meu médico não me ouve, não me dá atenção, diz que ele sabe mais do que eu, e que se não tem nada na tireoide eu não tenho nada e que tenho que ir para o psiquiatra. Se você atua dessa maneira, tome esse chacoalhão, tome esse tapa na cara, tome esse peteleco. E se você já pensa como eu, parabéns, você está à frente na medicina.
Dúvida, procure um paciente meu para ver como a gente sabe abordar, atuar sobre o estresse nas várias etapas, repondo neurotransmissores, matéria-prima para produzir neurotransmissores e corrigindo cada um. Metaforicamente dizendo, uma grande onda de cortisol, de adrenalina elevada por muito tempo é como um tsunami devastador sobre uma ilha. Quando está muito alto, a gente fica suportando. Quando passa o tsunami, a gente tem que reconstruir todos os prédios, hotéis e edifícios que foram destruídos. A mesma coisa com cortisol, quando muito alto e prolongadamente sob sua saúde. Ela destrói tua serotonina, tua melatonina, neurotransmissores, testosterona, DH e uma série de hormônios e neurotransmissores são prejudicados. Por isso que você se sente fraco, cansado, procrastinador, impotente e até de baixa libido. Você não é louca não, como meu colega médico disse que você é. Você não é louca não. Tudo que você sente tem uma razão e uma explicação e tem como atuar em cada área sem querer acreditar que o depressivo vai melhorar tudo isso. Não vai melhorar a tua libido, não vai melhorar a tua concentração, não vai melhorar a tua disposição, não vai melhorar a tua energia, não vai melhorar nada. Você apenas vai colocar um óculos cor-de-rosa da Disney para achar que está melhor. Isso não é atuar sobre a causa, que a medicina convencional, através da indústria farmacêutica, não atua na causa. Ela fica te dando medicação para os seus sintomas. É aí que erra tudo. Valeu? Não desdenha do seu paciente com estresse, hein? Vai estudar mais sobre cortisol e estresse. Prática diária. Diariamente recebo de 10 a 12 pacientes, mais da metade deles já passaram em endocrinologistas, psiquiatras e outros médicos e ninguém ouviu e entendeu o que ele está sentindo. Porque ninguém quer atuar na causa, quer ficar dando remédios mágicos. Segue a vida aí, né? Você que é um grande prescritor da indústria farmacêutica, devia fazer uma reavaliação aí da sua prescrição, valeu? Estresse, cair o cabelo é assim, cai cabelo. Adrenalina é vasoconstritor. Adrenalina em grande quantidade, demasiado por tempo prolongado, gera vasoconstrição em periferia. Então as suas unhas ficam quebradiças, o couro cabeludo não recebe nutrientes, seu cabelo cai bastante desde o bulbo da raiz, morde os dentes, acorda com uma seta, acorda com as mãos fechadas, isso é descarga adrenérgica. Isso não é mimimi do seu paciente, campeão. É você, na sua arrogância e presunção do seu tamanhão, que não sabe olhar para o seu paciente. Bom, médico, aprendi com o tempo, não é o que tem mais currículo que estuda mais. Eu contrato vários médicos melhores do que eu. É aquele que gosta do ser humano, gosta de gente. Quando você gosta de gente, você ouve e se comunica, interage. Então consegue conectar com o paciente e a história dele. Então, o seu paciente está reclamando de unha e cabelo e a frescura, vai estudar mais. O paciente está falando que está prostrado, chateado, triste e está sem libido. Que é o mimimi, não entende o que chama psicossomatização das emoções, certo? As emoções, as descargas adrenérgicas e as alterações dos neurotransmissores impactam na alteração do seu sistema endócrino e isso impacta diretamente nos sintomas e sinais do paciente, né? E é nesse período de desajuste que nós engordamos mais. Porque, teoricamente, você estar assim, com a pupila e mordendo os dentes, não era para você estar tentando dormir, era para estar pendurado numa árvore com uma lança esperando o animal da caça passar. Essa vasoconstrição não é para deixar você feia, era para o animal não sentir o cheiro do caçador. E engordar rápido e facilmente quando estamos com cortisol alto é uma questão de sobrevivência, porque o cortisol é anabólico para a gordura e catabólico para o músculo. Então, sob situações de estresse, como na pré-história, nós éramos melhores caçadores, pupila, contração, ação, reação e engordávamos para estocar energia. O problema é que nós vivemos uma era onde esses estresses não são mais de sobrevivência, mas são de ordem emocional, porque você, sua saúde mental trabalhada, faz de você um reclamão, vitimizado, com todas as queixas que todo mundo tem e já por si só justificam um verdadeiro turbilhão de emoção, mas o ser humano tem a capacidade de mentalmente piorar tudo, criando cenários ainda piores. Né? Em neurociência o cérebro não discerne imaginação de realidade e aí em tempos de pandemia qualquer pessoa começa a criar uma realidade muito perigosa, o corpo acredita naquilo e adoece junto, porque as reações acontecem, cara. Essa é a razão. Isso de verdade tem um impacto muito grande na saúde, porque com o tempo esses níveis altos de cortisol desencaixam você daquilo que chamamos de ciclo circadiano, que é a relação que o ser humano, animais, tem com o planeta, eixo 24 horas dia e noite. Pela manhã, naturalmente secretamos mais cortisol, temos ereção peniana, secreção de testosterona, ficamos ávidos para lutar, para treinar, para trabalhar, para guerrear, e à medida que vai escurecendo, vai diminuindo a ação, né, de produção de hormônios e neurotransmissores com o dia, com a noite, o sol e a lua, e aí então quando passamos por um estresse avassalador e o cortisol super alto, desmonta tudo,
E aí, ao final disso, você está totalmente fadigado de dia e disposto à noite, desencaixado do ciclo circadiano. Aliás, essa é a razão do sucesso da vovó de 80, 90 anos da roça, que acorda às 5, 6 da manhã, já vai arar, vai capinar, vai ordenhar, toma sol, come comida de verdade, trabalha fisicamente, dorme junto com o pôr do sol, e não tem a poluição mental aqui dos grupos de WhatsApp, nem da Carol Conká e Lego Di, e assim se isenta de todas essas emoções negativas e fica mais blindada, conectada com a natureza, e isso é que traz saúde. Você aqui na vida urbana tá achando engraçado ficar com disposição até as 3, 4 da manhã, comendo um montão de porcaria e passar o resto da sua manhã capengando, se rastejando, e desde quando o antidepressivo vai melhorar tudo isso? É isso, galera. Se atente, vai. Desconfie de profissional que não te ouve. Você está se queixando, ele não ouve isso e te dá um antidepressivo? Você cheio de queixas claras. A dica, procura outro profissional, tá bom? Procura alguém com uma visão. E se não puder procurar um médico com a minha visão, procura um nutricionista funcional, porque alguns deles já pensam muito à frente de muito profissional médico de saúde, tá bom? Fica aí a dica, não se sinta frustrado, frustrada, você não é louco nem louca, é o seu colega, o seu médico que não te entende, é só isso. Ele não compreende, não é que ele é mau, ele é ruim, ele é maldoso, ele não compreende, e ele não investiga isso, e aí então fica essa lacuna, tá bom? Sucesso, felicidade de você, profissional de saúde. Pá. Peteleco. Então, a situação externa é de adversidade, sua vida emocional está uma loucura, começam a conspirar um montão de fatores, como se não fosse tudo ruim, você cria um cenário, seu cortisol fica abundantemente inibe uma enzima chamada triptofano pirulase, a sua captação de triptofano despenca, a sua serotonina cai e você começa a encontrar recompensa no açúcar, no álcool e na farinha. Pronto, começou a se ferrar. Começou a encontrar uma recompensa ali. Essa serotonina ainda baixa, não converte em melatonina, e aí então você perde o seu sono reparador, restaurador, compromete cognição, memória, atenção, controle do humor e controle da fome, a bola de neve. O cortisol ainda alto, compromete a esteroidogênese e a produção de seus hormônios sexuais, a testosterona cai. E ainda se continuar alto, sobre fadiga muito longa, o corpo beirando o burnout, começa a escolher sistemas para desligar e poupar energia, e um deles é o gasto energético na produção do ácido clorídrico, que é aquele que cria digestão gástrica, e sem ácido seu esvaziamento gástrico fica diminuto. Por fim, alguns começam a apresentar refluxo também. Tudo isso é consequência de estresse. Se você não entender fisiopatologia, bioquímica e fisiologia, nunca vai atuar na causa. Você vai ficar sempre esperando identificar um sintoma ou uma dor para dar um remédio paliativo. Você se tornou um verdadeiro drug dealer da indústria farmacêutica, meu colega. Quantos de nós, da nossa sociedade, não está sofrendo com isso? Então, se nós não temos capacidade de entender, interpretar e ajudar o nosso paciente, nós não somos qualificados a sermos o médico que queremos e desejamos ser. Porque o que eu mais percebo é isso, é a ignorância do médico diante de uma situação, fazendo o paciente se sentir um maluco porque não entende do assunto, só porque o médico não foi capaz de compreender o que está acontecendo. Arrogância, presunção, uma série de defeitos que a classe médica... Então, é preciso estabelecer uma qualidade de sono. Você talvez precise usar um pouco de magnésio, GABA, relora, L-tianina para gerar relaxamento, 5-HTP para poder voltar a produzir serotonina, triptofano, terapias cognitivas, terapias de relaxamento, óleos essenciais à noite, meditação, respiração, gratidão, perdão. Precisa se livrar disso, cara, senão você nunca vai melhorar. Né? Terapias de reconectar, andar descalço, abraçar uma árvore, respiração, exercícios, boa alimentação, sair dos industrializados, açúcares, corantes, gordura trans. Você precisa se recuperar, se restabelecer. A primeira coisa é obter o sono de qualidade. Então são dois fatores. Um é induzir o sono, porque você está agitado com cortisol alto noturno. O outro é te dar condições de neurotransmissores, até talvez um pouco de melatonina, para obter esse sono profundo e acordar descansado. Esse é o começo da retomada de tudo que está errado na tua vida. Vim aqui basicamente para dizer para você que você não é louco nem louca. Eu entendo tudo que você vem vivendo, e tudo que você diz tem uma explicação e razão, e tem tratamento para isso, tá bom? Procure bons profissionais, exija ser respeitado, exija que o meu colega, o seu profissional de saúde, te ouça, te entenda e lhe compreenda, para que possa melhor lhe atender, tá bom? Procure profissional de saúde que saiba lhe acolher,
que saiba receber e a conexão com você, que não desdenhe os seus sentimentos, os seus sinais e os seus sintomas. Isso é muito importante, tá bom? Por isso que é importante desenvolver, ter uma relação de empatia ali, de bom relacionamento com o seu profissional de saúde. Eu conheço muitos colegas que abuso da sua arrogância e presunção como profissional, no seu avental, na sua gravatinha, para não gerar nenhuma conversa. E tudo que um paciente precisa é conversar e entender, né? Enfim, segue o jogo. Valeu, galera. Valeu, Constelação. Gratidão. Cada vez mais nossos hábitos, nossos comportamentos urbanos nos desequilibrando do nosso ciclo circadiano. A relação que nós, seres humanos, animais, plantas, todos temos com o ciclo do dia e da noite. Nós, seres humanos, temos uma relação intrínseca com esse ciclo, né? Dependendo do horário do dia, temos picos de secreção de serotonina, de cortisol logo pela manhã, a seguir um pico de testosterona. A serotonina vai transbordando durante todo o dia, a tireoide tem uma ativação matinal, alguns outros hormônios e neurotransmissores no decorrer da tarde. No começo da noite, o cortisol tem uma queda para ficar flat, aumenta-se a melatonina, e há uma regência natural orquestrada pela hipófise durante o dia, pela pineal durante a noite, totalmente intrinsecamente ligada com o dia e com a noite. Por isso que a vida do roceiro é tão saudável e imitada. O roceiro saudável, 5 horas da manhã está em pé, espera o sol raiar, trabalha, ara, capina, conecta com o dia, come a comida dele, se movimenta o dia todo, fisicamente exposto ao sol, né, recolhe, vai comer a comida que ele planta, que ele cuida, volta para trabalhar no dia. 3 horas após o pôr do sol, ele entra em cansaço, sono natural e se conecta e dorme. Está com 90 anos, está transbordando saúde e energia. E se a gente comparar esse mesmo homem com o vovô urbano, que deu plantão, que vira à noite, que está intoxicado com produtos ultraprocessados, não tem exposição ao sol, desencaixado do dia da noite, vive dentro do escritório, anda no carro com esse filme, bota óculos escuros, só anda de elevador para lá e para cá, quase não vê a luz do dia, volta para casa, já está escuro, e vai beber ou vai comer, vai encher de alimentação e vai desequilibrar o ciclo circadiano à medida que começa a absorver muito estresse. Cortisol, relações de medo, adversidade, preocupação, cortisol alto, cortisol com a medir adrenalina, vai te agitando, vai roubando a sua noite, bum! Pronto, agora você está aceso a noite toda, pensativo, né, resolvendo problemas que não resolve, e sem sono, começa a ver TV, e abre o telefone, começa a comer porcaria, acorda obrigatoriamente cansado, pela manhã, se for obrigado a acordar cansado, se não acorda, se não pode acordar pela manhã, perde toda a manhã, está cansado durante o dia, acorda com a sensação de que não está reparado, restaurado, sente fadiga física e mental depois do almoço e final de tarde, memória, concentração prejudicado, intolerante, impaciente, irritado. 6, 7 da noite tem uma queda, 9, 11 da noite melhora tudo. Você está desencaixado do ciclo circadiano. A maneira com que conduzimos a nossa vida, o nosso estresse, as nossas relações com a comida, como reagimos aos nossos problemas, o acúmulo de informações, a dificuldade de processá-las, né? Um exemplo claro foi o tempo da pandemia, todos acuados dentro de casa, assustados, começaram a beber álcool, levaram comida, arrancaram os filhos dos quartos, levaram para a sala, ficaram madrugada dentro juntos, ativos, vendo televisão, vendo indicadores de morte, todos assustados. Onde que estávamos todos mentalmente? Dentro de um campo de guerra. Em neurociência, cérebro não discerne imaginação de realidade. Você pode estar na sala da sua casa com a sua família. Se o seu pensamento está num campo de guerra, está numa mata cutucando uma onça, está passeando dentro do Jurassic Park, metaforicamente dizendo, é lógico que o seu corpo acredita que você está lá e vai liberar cortisol e adrenalina o tempo todo para você, independente do horário do dia ou da noite. É a sua mente quem controla isso. Então, se você está o tempo todo ansioso, criando cenários de preocupação, colocando na frente uma série de problemas, é normal num planejamento estratégico você montar um cenário positivo, um cenário pessimista. Ok. Agora, viver o tempo todo nesses cenários futuristas, ou ir lá para trás do passado e ficar ruminando o passado, te tiram do presente. Lá ou ali,
Você está desconectado do presente. E lá ou ali, com essa má qualidade de pensamento, você está liberando cortisol. Você está se desconectando do que está acontecendo ao seu lado e está permitindo que na sua mente crie uma realidade pior do que a sua. O seu cérebro não diferencia a verdade da imaginação. E ele começa a liberar cortisol e adrenalina o tempo todo no seu corpo por conta de uma má qualidade dos seus pensamentos que você hospeda em sua mente. Além de todos os problemas reais e verdadeiros, ou seja, estamos bombardeados de estresse, cortisol, adrenalina, e vai nos desencaixando do ciclo circadiano e vamos permitindo isso. E aí vamos colocando álcool à noite para relaxar, ou drogas indutoras de sono. Quantos de vocês não estão assim, né? E inevitavelmente isso implica na queda da libido, queda da testosterona. Se você estudar a cascata da esteroidogênese, onde todos os hormônios esteroidais sexuais são produzidos a partir do colesterol, formam a pregnenolona, sofre ação da 1,25-alfa-hidroxilase, vai para o nível do cortisol, sofre ação de outra enzima e vai para a testosterona. Quando demandamos muito cortisol, há uma queda da transporte desses hormônios para a produção da testosterona. Então, quando estamos numa demanda alta de cortisol, homens e mulheres, todos temos queda de testosterona, de força, de energia, de libido, procrastinação, porque o hormônio da testosterona vai muito além do sexo ou da academia. A testosterona é o hormônio, para o homem ou para a mulher, da coragem, da atitude, da agressividade, da tomada de decisão, da não procrastinação. E essa confiança, né, de uma testosterona boa se estende à cama, se estende à academia, se estende a todos os lugares. Testosterona é muito mais do que isso. Testosterona é coragem para viver uma vida digna. Para você, homem ou mulher, trabalhar, ter energia, ter coragem para cuidar de você e cuidar das pessoas que você ama. Sem testosterona somos enfraquecidos, acovardados, sem energia, e estamos todos inevitavelmente vivendo uma vida com cortisol alto, desregulado do ciclo circadiano, com baixa testosterona, baixa vigília, cansados e buscando recursos como drogas recompensatórias para buscar conforto no açúcar, na farinha, no álcool e no tabaco. Infelizmente, é esse o ambiente que nós estamos vivendo, completamente paradoxal ao roceiro. No Instituto, todos os dias, o meu trabalho é reverter esse estado de ciclo circadiano, fazendo a recomposição dos neurotransmissores, repondo hormônios se necessário, mas, acima de tudo, arrumando o terreno biológico, corrigindo a saúde intestinal. Que, por conta de um comportamento leviano de tristeza, irritação ou chateação, se entopem de farinhas, de açúcares, de álcool e desregulam ainda mais o seu intestino, quer dizer... Se o ciclo circadiano, cortisol e estresse piorou a tua saúde, te tirando do ambiente natural do dia, da noite, ainda piora inflamando o seu intestino com recompensas confortantes através do excesso do glúten, o excesso do açúcar, o excesso do leite, o excesso do álcool. Eu sei, é duro, né? Mas está todo mundo assim. E é preciso, infelizmente, as pessoas sentirem dor para procurar ajuda. Eu gostaria que vocês procurassem ajuda antes da dor, por amor. E a primeira coisa para recompor neurotransmissores é arrumar o intestino. Sim, o intestino produz 90% de toda a serotonina que o teu cérebro usa e mais de 30 outros neurotransmissores. Olha a armadilha. Você sob estresse, se comporta mal, de forma leviana, bebe, come tudo errado, agride e inflama o intestino. Esse intestino agora não lhe atende. Com a queda dos neurotransmissores, especialmente da serotonina, você fica com o humor alterado, em busca com uma certa tristeza, e aí você encontra no álcool, no açúcar, na farinha, toda a recompensa. E aí vai fazendo o quê? Buscando recompensa cerebral, engordando e, dependendo do que come, inflamando, piorando o intestino, que não lhe provém mais neurotransmissores, e cada vez mais você está dependente da busca do álcool, do açúcar, da farinha. Um ciclo completamente vicioso de busca de recompensa e inflamação de intestino, intestino não lhe atendendo e você continuando a buscar as recompensas. Isso é um hábito horroroso para a sua saúde. Arrumar o intestino, regular os neurotransmissores, arrumar o sono é fundamental, ajustar, fazer dormir, acordar descansado e retomar o ciclo circadiano. Agora essa pessoa tem disposição e consegue começar a executar tarefas como exercícios, tem energia para executar o jejum, começa a fazer seleção de alimentos e começa a buscar saúde e fugir daquele ambiente inflamatório, desregulado, desencaixado do ciclo circadiano.
Essa minha missão todos os dias no Instituto é reverter esse quadro inflamatório crônico, ajustando o sono, devolvendo o ciclo circadiano, desinflamando o intestino, liberando esse intestino para prover neurotransmissores e saúde, né? Saúde física e mental, para que você possa se restaurar e recompor desse ambiente de estresse que te inflamou. É isso, constelação. Boa sexta, queridos. Para saber mais de sono, tem um vídeo destaque que chama Sono e Melatonina. Dá uma assistida. Valeu! E tem uma outra também que pode entender melhor tudo que a gente está falando, que eu acho que chama estresse. Eu vou checar lá. Então são esses dois vídeos que eu gostaria que você assistisse para fazer junção com tudo que foi dito agora, tá? O vídeo no destaque de melatonina sono, um desses dois nomes, e um outro que eu vou checar lá de novo e volto aqui. Se estiver errado, chama estresse. Assista. Bom dia, constelação. Como é que vocês acordaram? Acordaram e saíram fácil da cama? Acordaram e tiveram dificuldade de sair da cama? São dois pontos que interferem classicamente nesse momento, do quão facilmente você sai da cama logo pela manhã. O primeiro e mais importante, sem dúvida nenhuma, é a qualidade do seu sono. Conversamos muito já sobre isso. E quem não assistiu, corre lá no meu destaque, tem vídeo sono melatonina, assista. Então, fundamental é acordar descansado. Mas o que é importante também para que saiamos da cama cheio de energia? O cortisol. Lógico, um hormônio fundamental à existência da raça humana, da vida. Cortisol, diferente do que todo mundo imagina, é essencial à vida. E diferente do que todos também imaginam, remover o cortisol ou zerar o cortisol vai fazer você morrer. Sem cortisol, não há vida, não há energia, não há disposição. E eu estou dizendo para vocês que o cortisol é bom, é saudável e faz bem à vida. Quando o cortisol tem os seus picos fisiológicos normais. Então ele vem flat a noite toda, naturalmente às 6, 7 horas da manhã, ele tem um pico para te tirar da cama e trazer disposição, tem um segundo pico fisiológico ao meio-dia e tem o último pico fisiológico dele no final da tarde. Olha que grandeza que é essa orquestra hormonal. Cortisol, pá, de manhã, pá, meio-dia, pá, 17, e agora? Flat para poder gerar o relaxamento, tudo isso respeitando o ciclo circadiano, não é mesmo? Que tanto falo. Então pela manhã não tem um pico de cortisol, também tem um pico de testosterona, aí tem uma grande onda de serotonina, de acordo com o horário do dia, a luz, o sol, o organismo vai reagindo com produção de hormônios e neurotransmissores, conectados com o dia. Já chegando à noite, a serotonina vai caindo, a melatonina começa, o cortisol fica flat e por aí vai. Então, para quem entende de fisiologia humana e estuda a fisiologia humana, né, não é médico que só estuda doença, esperando você chegar doente para poder fazer algo, porque sem doença não sabe o que fazer, fica perdido, esperando você adoecer, porque é assim que ele foi treinado na faculdade. O cortisol é essencial à vida. O cortisol foi quem garantiu a existência e a sobrevivência da raça humana. Durante milhares de anos, nós vivemos sob estresse, ataques, fuga de predadores e caça. E fome, que é um dos maiores ativadores do cortisol. Sob fome, com cortisol ativo, com a pupila dilatada, com a musculatura contraída, é que se caçavam e passavam dias e noites até encontrar a caça e comiam e engordavam, porque o cortisol acumula gordura e gera reserva energética e sobrevivência. Tudo isso é saudável, porque é em curto prazo. Mas bem, esse reflexo de sobrevivência nos trouxe até hoje. Entretanto, nós estamos vivendo uma era dos problemas de ordem emocional. Assédio moral, assédio sexual, traições, casamento ruim, sociedade ruim, perdas financeiras, prejuízos, pandemia, parentes doentes, casamento ruim, sociedade ruim, assédio moral, prazo, meta, cota, fechamento de mês, né? Relacionamentos conturbados. Estamos ativando e desenvolvendo um modelo de estresse completamente diferente do estresse que sempre vivemos outrora. São estresses de ordem emocional e prolongados, mas infelizmente, por conta da agitação mental, da intolerância, da dificuldade de aceitação daquilo que não pode ser mudado, né? Ninguém é estoico, todo mundo fica chorando, tentando segurar um fluxo do rio, porque não quer que o rio chegue até lá. Você vai morrer sofrendo segurando o fluxo do rio, cara. Deixa o rio fluir, não tem mais o que se fazer. Vai botar a tua energia onde pode ser feito algo. Por conta desses estresses de ordem
da era moderna, nós estamos ativando o cortisol o dia todo. Através do pensamento, da má qualidade do pensamento, estamos dando pico de cortisol de manhã, de tarde, de noite, de noite, de noite. Nós estamos desregulando a fisiologia do cortisol. E à medida que estamos assustados, nervosos, preocupados, acumulando tarefa, em algum momento, em algum período, isso tudo se acumula e se torna um grande tsunami emocional, levando a grandes picos de cortisol, completamente fora do contexto da fisiologia natural. Agora, esse cortisol lhe faz mal, mas é você que não sabe lidar com isso. É você que, doutor, acontecem coisas ruins na minha vida. Acontecem coisas ruins na vida de todos. Você não pode evitar o que lhe acontece, mas você pode controlar como reagir a tudo que lhe acontece. E é essa forma com que você reage que vai liberar um monte de cortisol desnecessário ou não. E aí você, que não sai da cama porque tua namorada está namorando teu amigo, porque tomou um pé na bunda, porque você não conseguiu aquela prova, ou porque você está frustrado por uma perda, por isso, por aquilo, você vem torturando tanto a tua mente, carregando tanto essa carga negativa, se julgando, se culpando ou bravo com todo mundo, que você está amassando a sua suprarrenal, produzindo um monte de cortisol de forma completamente desnecessária. E agora, esse cortisol, que lá atrás lhe garantia a sobrevivência no ataque, na fuga, na capacidade de caça e de sobrevivência comendo e reservando energia, porque o cortisol é anabólico para a formação de gordura e reserva de energia, ele também é catabólico para a musculatura. Então você está liberando cortisol, que queima teu músculo e acumula gordura. Ele altera a sua composição corporal quando você mantém esse cortisol alto por meses e anos. Isso é devastador. E tudo porque você está triste, frustrado, irritado, revoltado e não consegue controlar suas emoções. Não consegue perdoar, não consegue relevar, não consegue superar. E aí fica preso naquela dor, daquela emoção, liberando adrenalina, cortisol e adrenalina. Cortisol media adrenalina. Aí você começa a ter taquicardia, boca seca, pupila dilatada, sudorese, agitação, contratura muscular, agitação, não dorme. Você está ativando um reflexo de sobrevivência para um estresse de ordem emocional. Isso é desproporcional. E aí vocês estão todos engordando porque tristes, irritados, nervosos. O que vão fazer? Comer e beber. Comer e beber, quando o cortisol está alto, faz de você o maior caçador da história. Lá na Idade Média levavam-se dias para uma caça. Você leva segundos para chegar a 5.000 calorias na sua mesa. iFood. Você é um caçador extremamente competente, Sobre estresse, você não vai caçar, não vai ficar na tocaia, não fica no escuro, não fica no frio com a lança na mão. Imagina, você está todo quentinho dentro de casa, mandando uma mensagem no telefone para chegar a 10.000 calorias de açúcar para você. Para você tratar sua ansiedade, para você compensar toda essa tristeza e irritação. O que vocês têm feito? Buscado recompensa. Tabaco, álcool, açúcar, farinha, colocar toda essa carga de alimento dentro do seu corpo, de açúcar, de porcaiada, com um cortisol alto, vai engordar. Lógico que vai engordar. E depois de um ano vai chegar lá no instituto com um monte de gordura e toda a musculatura sumida, alteração da composição corporal, dependendo da intensidade com que você está sofrendo e não se cuida, não se alimenta ou não se exercita. Aí você vai ver o quanto o cortisol é devastador para o corpo e para a saúde. Agora, esse cortisol está saindo da adrenal à toa, um vazamento da sua suprarrenal, ou é você, através da má qualidade dos pensamentos, através da ansiedade, das más palavras que profere o tempo todo, criando um ambiente de guerra na sua vida, na sua família, liberando cortisol o tempo todo, fazendo seu cabelo cair, sua unha quebrar, sua pele ressecar, perdendo a qualidade de sono no dia seguinte sem memória, sem concentração, sem disposição, perdendo o libido. O que aconteceu com você? Adoeceu, envelheceu. O cortisol, sob longa duração, é devastador e é envelhecedor. E é o que está acontecendo com toda a sociedade todos os dias. Eu estou tratando pessoas, voltando a regular tudo que vocês desregulam por tratar mal as suas emoções e, consequentemente, desenvolver doenças psicossomáticas. Sim, porque se você altera, através da emoção, altera hormônios como o cortisol, acabei de falar,
O cortisol vai te acumular gordura, o cortisol vai queimar teu músculo, o cortisol vai interferir na qualidade do seu sono, vai diminuir a produção do seu GH, vai liberar adrenalinas, vai acumular gordura, não vai impedir o seu ganho de massa magra, vai desregular o seu ciclo circadiano, porque esse cortisol não é mais fisiológico, é um cortisol de resposta ao seu estresse. Lógico que há situações de estresse reais que por um período não tem como evitar, mas a grande maioria de vocês está ativando esse reflexo por questões emocionais. Por não lidar bem com o perdão, com a desculpa, com a relevar, com a deixar fluir. É um chororô, é um mimimi tão grande nessa geração que vocês estão adoecendo por emoção, ativando hormônios, desregulando tua testosterona. Altos níveis de cortisol por muito tempo é devastador. Todos, homens e mulheres, despencam sua produção de testosterona, pois atrapalha a esteroidogênese. A esteroidogênese é a produção de todos os hormônios esteroidais sexuais. Tem eles os glicocorticoides, tem a pregnenolona cerebrais. Então tem 3 colunas, ó. Uma coluna de glicocorticoide, uma coluna de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, DHT. Quem forma tudo isso é o colesterol. Sabe o colesterol que todo médico, a medicina quer destruir? Sem colesterol não há hormônios. Joga no Google, esteroidogênese. Joga lá nas imagens, você vai entender. A partir do colesterol, forma-se um hormônio pregnenolona. Ele sofre a ação de uma enzima 1,25-alfa-hidroxilase e vai formar o cortisol. Sofre a ação de outra enzima e vai formar outra coluna da testosterona. Quando o cortisol está em demanda alta, a terceira coluna é privada. E aí, então, que seria a produção de testosterona. Então, há uma queda de testosterona para prover a produção exclusiva de cortisol. Afinal de contas, você não aceita o pé na bunda da namorada, você não aceita as dificuldades que está vivendo e você não procura soluções, além de lamuriar, se reclamar, beber, fumar, comer e xingar. E aí, agora é que o café vai te fazer mal, que agora a gente vai chegar, porque não tem nada a ver você estar saudável, tomar um café, tomar 2. Como o teu sono está desregulado e como você passou um ano inteiro liberando cortisol sem parar, desnecessariamente, adivinha o que acontece com a sua sopa renal? Ela entra em exaustão e aí despenca a produção de cortisol. Agora, filho, você queimou tanto cortisol à toa que na hora que você acorda, você não tem cortisol para sair da cama. Na hora que chega a hora do almoço, você despenca, você não tem cortisol para reagir. Chega no final da tarde e muitas vezes à noite você está completamente disposto. Quantos milhares de vocês estão me ouvindo não estão se encaixando nisso? Pois bem, agora você já desregulou tudo. Agora o seu ciclo circadiano está invertido. Esse estado já é o maior sinal de insalubridade causado pelo estresse. Quando o cara está melhor à noite do que de dia. Você foi lá para o ciclo circadiano da China, de Dubai, porque aqui desconectou. Então, todos os dias da minha vida eu estou encontrando pacientes com alteração do sono, alteração da produção dos hormônios sexuais, falta de energia, falta de libido, falta de disposição e engordando muito e não conseguindo ter resultados na academia. Como é que ele vai ter resultado numa academia se a testosterona dele está baixa, se o sono dele não tem qualidade? Sim, porque o que você faz na academia nunca foi ganhar músculo, sempre foi estourar fibra. Você na academia estoura fibra. Você precisa de um sono anabólico de qualidade para reconstruir essas fibras. Então, quando isso todo se compromete, todo o demais, sua produtividade mental, escolar, universitária, profissional, esportiva, já estão todas comprometidas. E lembre que você achava que o cortisol fazia mal? O cortisol nunca fez mal, porque agora que você está sem cortisol, você está letárgico. E agora você entendeu o valor e a importância de ter os picos fisiológicos normais do cortisol se você estivesse encaixado naturalmente no seu ciclo circadiano. Tem mais sobre o assunto, eu explico melhor até o antes se você correr no meu vídeo de destaque, estresse. Vou colocar esses stories lá e eu quero que você assista o que eu falo antes. Teve uma época que eu vi uns médicos aí famosão do Instagram dando risada, falando, esse povo só fica reclamando de estresse não existe, estresse não tem nenhum problema. Nossa, eu fiquei tão irritado com aquilo, que aí eu fiz um desabafo mostrando para vocês o como é importante vocês entenderem o quanto o estresse é prejudicial à saúde, a maneira com que você lida com os seus problemas. Por isso que é importante você procurar entender a filosofia estoica, que é quando você aprende a focar e dar atenção e energia somente àquilo que você tem ação. Porque aquilo que você não consegue mudar, você tem que parar de pensar e hospedar isso na sua mente, porque é isso que te adoece, te tortura, teimoso, cabeçuda. E para um entendimento mais completo sobre isso,
Leia um post de ontem. Cortisol. Mocinho ou vilão? Valeu, Constelação.